O ar estava quente, mas seco. Lá fora, o sol rebatia contra os vidros do edifício Copacabana, um dos mais imponentes do Itaim Bibi. O lobby de mármore brilhava com reflexos dourados. Lúcia Romero parou bem antes de atravessar as portas de vidro. Respirou fundo. Em suas mãos, uma pasta simples de cartão cor creme. Atravessou as portas. Duas recepcionistas vestidas com uniforme preto a olharam rapidamente. Uma delas, sem dizer nada, baixou a vista como se não quisesse parecer grosseira. A outra arqueou as sobrancelhas por um instante e depois voltou a se concentrar em sua tela. Lúcia avançou devagar. Parou em frente aos elevadores, mas antes que um chegasse, sentiu uma pontada no estômago. Caminhou até os banheiros, localizados atrás de um painel de mármore escuro no fundo do saguão. Empurrou suavemente a porta do banheiro feminino. Assim que entrou, escutou um soluço abafado. Ficou quieta. Não queria incomodar, mas também não ir embora. Deu 2 passos e viu em frente ao espelho uma jovem de cabelos castanhos, penteada de forma impecável, mas com os olhos inchados de tanto chorar. — Você está bem? Perguntou Lúcia em voz baixa. — Não importa, já vou embora, disse a jovem enquanto secava o rosto com uma toalha de papel. — Aconteceu alguma coisa? A moça hesitou. Depois, sem olhá-la diretamente, soltou. — Tinha entrevista no Grupo Medina no andar 68, mas não me deixaram passar. Disseram que não cumpria com o perfil visual, que a imagem faz parte do talento. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que dizer sem soar falsa. — Sinto muito, disse com sinceridade. Isso não deveria acontecer com ninguém. Me preparei um mês inteiro. Tenho 2 mestrados, mas claro, não tenho uma bolsa de grife, nem salto alto, nem sobrenome importante. Que idiotas! Lúcia lhe deu um pequeno sorriso. Não deixe que façam você duvidar do seu valor. A moça assentiu, embora com tristeza, e saiu do banheiro sem dizer mais. Lúcia se olhou um segundo no espelho. Seu reflexo não mostrava fraqueza, só calma. Arrumou uma mecha solta, agarrou sua pasta com mais força e saiu também. Minutos depois subia no elevador sozinha. Quando as portas se abriram no andar 68, o ambiente mudou. Não era só o luxo, era aquela sensação de estar entrando em território hostil. Ao fundo havia uma grande sala de reuniões com paredes de vidro, uma vista direta para o edifício Copacabana e uma mesa enorme de madeira escura que brilhava sob a luz branca. 5 pessoas já estavam sentadas, 3 homens e 2 mulheres, todos vestidos com ternos finos. Não a cumprimentaram, apenas a olharam como se tivesse se enganado de andar. Lúcia avançou com passo firme, mas sem se mostrar desafiante. Levava a pasta colada ao peito como um escudo. A mulher loira à frente, com um blazer vermelho impecável e lábios pintados com precisão cirúrgica, foi a primeira a falar. — Você é Lúcia Romero? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. — Sim, bom dia. — Nossa! Murmurou a mulher olhando de cima a baixo a roupa de Lúcia. — Que curioso. Pensei que esta era uma entrevista, não uma coleta de doações. O homem ao seu lado, com o cabelo penteado para trás e um relógio grande brilhando no pulso, soltou uma risada baixa. Parece que veio da feira, não de um escritório. Os demais riram antes mesmo que Lúcia pudesse se sentar. Um mais jovem, de rosto afilado e sorriso prepotente, comentou: — Tem certeza de que não se enganou de empresa? Aqui não estamos contratando voluntárias. Lúcia se sentou sem responder, abriu sua pasta e tirou seu currículo. Estendeu-o sobre a mesa em direção à mulher do blazer vermelho. Ela o pegou com 2 dedos como se fosse um papel molhado. Sem lê-lo, passou para o executivo do relógio caro. Ele nem sequer o abriu. — É só isso? Disse, deixando-o cair de volta sobre a mesa torto. — É minha experiência profissional, minhas conquistas e meus projetos, respondeu Lúcia com calma. — E acha que com isso vai nos impressionar? O jovem arrogante se inclinou para a frente. — Estudou sociologia ou algo assim? — Ciências da computação com foco em ética da inteligência artificial, respondeu Lúcia. Uma das mulheres bufou. Usava óculos com armação delgada e um tom de voz frio como o mármore do chão. Ética. Aqui precisamos de gente que resolve problemas, não que venha filosofar.
Lúcia tentou se manter tranquila. Trabalhei em desenvolvimento de sistemas escaláveis por mais de 8 anos. O último projeto que liderei aumentou a eficiência operacional de uma empresa em 300%. Por isso estou aqui. Sério? Interrompeu outro. Sistemas escaláveis. Isso é um aplicativo de receitas ou algo assim? A mulher do blazer vermelho pegou um marcador preto, destampou com força e escreveu em letras grandes no currículo de Lúcia. Fracassada. Pronto. É assim que terminam os sonhos sem marca, disse com um sorriso torto. Os outros riram enquanto um gravava com o celular. O ar parecia uma sala cheia de lâminas. Lúcia pegou o currículo com a palavra fracassada, escrita em preto com a tinta ainda fresca, e o dobrou com cuidado. Não disse nada, não pediu respeito, não chorou. Simplesmente o guardou de novo em sua pasta, com uma calma que desconcertou vários dos presentes. A mulher de óculos, Rebeca Fontes, foi a próxima a falar. E então o que espera? Um prêmio por aguentar? Porque aqui não contratamos mártires. Estou aqui para falar do meu trabalho, não da minha roupa, disse Lúcia com serenidade. Sua roupa é o de menos, interveio Ivan do Vale, o jovem herdeiro com ego inflado. Você realmente acha que alguém com um currículo como o seu pode liderar algo no Grupo Medina? Eu não vim para liderar, vim para resolver, respondeu ela. E sei que posso fazer isso. Resolver o quê? Uma palavra cruzada? Zombou Heitor Marques, o de semblante rude. Estamos falando de tecnologia real, não de contos de fada. Você se acha especial porque sabe usar planilhas? Olha, melhor você ir embora antes que isso piore, acrescentou Sandra Lozano, a diretora de recursos humanos, cruzando os braços. Este lugar não é para você. Sim, se manda, disse Márcio Rivas, o do relógio chamativo. Está nos fazendo perder tempo. Ivan se levantou e pegou uma jarra de água de cristal. Aproximou-se de Lúcia com um sorriso fingido. Já que veio refrescar suas ideias, tome. E sem aviso prévio, despejou a água em cima dela. O líquido encharcou sua blusa e molhou a saia até os joelhos. A água escorria por seus braços, enquanto todos na sala explodiam em gargalhadas. Agora sim está vestida para a ocasião, disse Márcio rindo como se tivesse contado uma piada brilhante. Lúcia não se mexeu, apenas fechou os olhos por um segundo, respirou e se limpou o rosto com a manga molhada. Prontos para continuar com a entrevista? Disse sem elevar o tom. O grupo ficou calado por um momento. Rebeca suspirou e pegou uma pasta grossa de uma das gavetas. Sabe o quê? Vamos fazer isso divertido, disse. Vamos ver se pelo menos sabe somar. Perfeito, respondeu Lúcia sem hesitar. Márcio passou um pacote de 10 páginas para ela, cada uma com problemas de lógica e código, complicados até para alguém com experiência. Ao lado havia uma folha em branco e uma caneta. Sem computador, só papel e caneta, disse ele. Você tem 10 minutos. Lúcia assentiu, sentou-se ereta, pegou a caneta e começou a escrever. Seu olhar percorria cada problema com rapidez. Seus dedos se moviam sem hesitar. Enquanto escrevia, ninguém falava. Alguns a observavam com desdém, outros já se entediavam. Está rabiscando qualquer coisa, sussurrou Rebeca. Já imagino os erros, acrescentou Ivan com um bocejo exagerado. Quando Lúcia terminou, colocou as folhas na frente de Márcio com um sorriso leve. Pronto. Márcio as pegou sem muito interesse. Leu algumas linhas, franziu a testa e, sem dizer palavra, rasgou todas as folhas ao meio e as jogou no lixo. Nem vale a pena revisar isso. É óbvio que é um desastre. Você realmente pensou que com isso ia nos surpreender? Riu Ivan. Por favor, isso foi patético. Olha, melhor ir embora, disse Sandra. Não queremos tornar isso mais desagradável. Lúcia recolheu suas coisas molhadas com cuidado. Não tinha mais nada para oferecer, mas também não pensava em implorar. Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim, disse em voz baixa. Ah, agora fica profunda, riu Rebeca. Olha, melhor ligar para a segurança, Sandra. Esta senhora já perdeu o rumo. Chama a segurança, disse Heitor, e todos assentiram. Sandra tirou seu telefone e discou. Sim, mandem 2 elementos para o andar 68. Temos uma pessoa não autorizada que se recusa a se retirar. Lúcia olhou pela janela.
São Paulo brilhava sob o céu limpo, como se lá fora fosse tudo o que esta sala não era. Justo, luminoso, livre. Sabe o que você poderia fazer? Disse Ivan enquanto pegava sua xícara de café já frio. Poderia usar isso como inspiração para seu próximo blog de autoajuda. E sem aviso prévio, jogou o café no peito dela. O líquido manchou o que restava seco em sua blusa e pingou sobre sua pasta. Perfeito. Agora sim parece que trabalha numa cafeteria, acrescentou Márcio, aplaudindo como se fosse um show de circo. 2 seguranças com camisas pretas e crachás chegaram no momento. Esta é a pessoa? Perguntou um. Sim, tirem ela daqui. E, por favor, garantam que não volte a entrar, ordenou Sandra. Um dos seguranças arrancou a pasta de Lúcia. O outro a pegou pelo braço com firmeza. Por aqui, senhora. Um momento, disse ela com voz firme. Isso tem documentos pessoais. Já não importa, soltou Heitor, enquanto arrancava as folhas e as rasgava na frente de todos. Isso não vale nada. As folhas caíram como chuva rasgada sobre o chão. Lúcia se abaixou para recolhê-las, mas antes que pudesse tocá-las, o sapato de Heitor as pisou contra o tapete. Não entende que ninguém te quer aqui? Disse com zombaria. Lúcia se levantou, pegou uma folha rasgada do chão, dobrou com cuidado e olhou todos um por um. Obrigada por me deixarem ver o que há por trás dos seus ternos. E com isso, foi conduzida para fora da sala. Os corredores do edifício Copacabana eram amplos, silenciosos e reluzentes, mas naquele momento pareciam uma passarela da vergonha. Lúcia caminhava entre escritórios fechados de vidro, com funcionários que a olhavam sem se atrever a perguntar nada. Sua blusa continuava molhada, o café havia manchado a parte da frente e a água escorria da saia até os sapatos. Os fios de cabelo grudavam nas bochechas. Mesmo assim, suas costas não se curvaram. Continue reto, disse um dos seguranças, sem olhá-la. O outro ia atrás como se temesse que Lúcia se virasse. Ela não faria isso. Ao chegar ao saguão principal, uma das recepcionistas a reconheceu. Abriu os olhos surpresa ao vê-la naquele estado. Quis dizer algo, mas não se atreveu. O segurança que tinha a pasta de Lúcia se aproximou de uma lixeira metálica e a jogou dentro sem cerimônias. Isso já não serve para você, murmurou. E não volte, acrescentou o outro enquanto abria as portas de vidro. O Grupo Medina não contrata farsantes. Lúcia saiu para o exterior. O calor de São Paulo bateu em seu rosto como uma bofetada. O sol brilhava, mas ela só sentia um nó no estômago. Aproximou-se da sombra de uma palmeira ao lado do prédio e se apoiou brevemente na parede. Respirou fundo. Não chorou. Não gritou. Apenas tirou a mecha úmida que cobria sua testa e tirou seu celular da bolsa. Discou o número que conhecia melhor que qualquer outro. André, amor, respondeu ele com voz tranquila. Como foi? Houve uma pausa de 2 segundos. Não como esperava, disse ela, com um tom que não tinha raiva nem tristeza. Só fatos. Me ridicularizaram, me insultaram, jogaram água e café em mim, rasgaram meus papéis, me tiraram com segurança. Como assim? Sim, me trataram como se fosse lixo. André ficou em silêncio. Era daqueles silêncios que não se preenchem com palavras, mas com tensão. Você está bem? Perguntou ele. Sim, já estou na rua, mas precisava que soubesse. Estou indo para aí, disse ele seco, firme. Lúcia desligou. Ficou alguns segundos mais na sombra. Depois caminhou até um banco próximo, sentou e esperou. O resto do dia passou em calma aparente. Mas nos escritórios do andar 70, no dia seguinte, não havia calma. Os diretivos do Grupo Medina começaram a chegar cedo naquela manhã. Diferentemente de outras reuniões, não houve agenda prévia, apenas uma mensagem clara e urgente enviada da diretoria-geral. Presença obrigatória, sem exceção. Sala executiva, 8 da manhã. Ninguém sabia exatamente por quê, mas se comentava que André Medina, o CEO e fundador do grupo, ia se apresentar pessoalmente, e isso não acontecia sempre. Na verdade, nos últimos meses, havia trabalhado do exterior, mantendo-se à margem do dia a dia. Por isso,
Quando viram seu nome na convocação, começaram os nervos. Será uma reestruturação? Vem uma venda? Talvez vá anunciar sua aposentadoria. As teorias voavam pelos corredores. Nenhuma era verdadeira. A sala executiva estava completamente cheia. Diretivos de todas as áreas, chefes de departamentos, gerentes e pessoal-chave ocupavam os assentos ao redor da enorme mesa oval. Nas telas, investidores internacionais se conectavam por videochamada de diferentes países. A tensão era evidente. Sandra Lozano, diretora de recursos humanos, havia se arrumado mais que o habitual. Márcio Rivas ajustava seu relógio a cada 5 minutos, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Ivan do Vale revisava seu telefone inquieto. Rebeca Fontes limpava nervosamente seus óculos. Heitor Marques não parava de olhar para a porta. Às 8h07 em ponto, se abriram as portas. André Medina entrou caminhando com passo firme, sem cumprimentar ninguém. Usava um terno escuro, sem gravata, o olhar frio. Tinha 42 anos, o cabelo curto com algumas canas marcadas nas têmporas e uma expressão que combinava decepção com fúria controlada. Mas o que ninguém esperava foi vê-la. Lúcia entrou bem atrás com a mesma roupa do dia anterior. A blusa ainda manchada de café, a saia amarrotada, o cabelo preso com um elástico simples. Sua presença era uma lembrança viva de algo que a maioria naquela sala ainda não entendia. Sandra engoliu seco. Márcio deixou cair sua caneta. Ivan perdeu a cor do rosto. Rebeca baixou o olhar imediatamente. Heitor murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir. André chegou à frente. Lúcia ficou alguns passos atrás, sem dizer nada. "Bom dia", disse André com voz grave. Ninguém respondeu. O que aconteceu ontem nesta torre foi inaceitável, e hoje todos vão saber exatamente por quê. Pegou um controle remoto e acendeu a tela principal. O que verão a seguir não é ficção, não é exagero, é a realidade dentro desta empresa. A tela mostrou uma gravação de uma câmera de segurança. Via-se claramente Lúcia entrando na sala de reuniões do andar 68, sua pasta nas mãos. Depois, começaram os comentários. O áudio estava claro. Cada zombaria, cada insulto, cada risada. Parece que veio da feira, não de um escritório. Onde está a barraca de pastéis? Isso é Grupo Medina, não uma obra de caridade. Os rostos dos presentes na sala executiva mudavam a cada segundo. Alguns viam a tela com vergonha, outros com horror. As vozes eram inconfundíveis, não havia como negar. No vídeo também se via Ivan jogando a água, depois o café, Márcio rasgando os papéis, Sandra chamando a segurança. Lúcia continuava ali atrás de André, observando todos. Não com ódio, só com a verdade nos olhos. André pausou o vídeo. "Ela é Lúcia Romero", disse se virando apenas. "Minha esposa, a mulher que esteve ao meu lado desde que fundei esta empresa. A mente por trás de muitos dos processos que hoje usamos em todo o grupo. E vocês a trataram como se não valesse nada." Pausa. "Provemos isto entre nós. Comentem a palavra pizza. Isso é para deixar os curiosos dos comentários confusos." Continuamos com o relato. Um silêncio denso se apoderou da sala. Ninguém movia um músculo. A voz de André ressoou clara, sem se elevar, mas com uma firmeza que não precisava de gritos. "Lúcia não veio aqui ontem para que fizessem um favor a ela. Veio porque eu pessoalmente pedi que se candidatasse como parte de um processo de avaliação interna. Queria observar como funcionavam nossas contratações a nível executivo. Não comuniquei a ninguém. Foi um teste e vocês foram reprovados com vergonha." André pressionou outro botão no controle e a tela mostrou uma interface de desenvolvimento com linhas de código. "Este é o núcleo do sistema de inteligência operacional que sustenta nossas plataformas de análise e logística, o que usamos para automatizar decisões em cada uma de nossas filiais globais. Soa familiar? Claro que sim. Todos os dias se beneficiam dele." Fez um zoom sobre uma assinatura digital no canto do arquivo. "Romero, coautora." Lúcia escreveu isso há anos, quando o Grupo Medina não era mais que uma ideia numa libreta e um laptop usado. Enquanto alguns de vocês mal estavam procurando seu primeiro emprego, ela já estava projetando o sistema que agora lhes dá de comer. Ivan do Vale engoliu seco e baixou a cabeça.
Sandra Lozano não sabia onde meter as mãos. Rebeca Fontes tentava manter a compostura, mas suas pernas tremiam sob a mesa. Márcio Rivas suava, embora o ar-condicionado funcionasse perfeitamente. André caminhou devagar pela sala enquanto falava. Sabem o que foi o mais grave de tudo isso? Não foi a água, nem o café, nem os insultos. Foi a facilidade com que todos vocês se sentiram superiores, como se ter um título na empresa ou usar um relógio caro lhes desse direito de esmagar alguém sem perguntar nada. Lúcia continuava em silêncio. Não precisava se defender. Sua simples presença, manchada e firme, dizia tudo. Agora, disse André, adoraria escutar suas explicações. Vejamos quem quer começar. Houve vários segundos de puro vazio. Ninguém se atrevia até que Sandra falou. Eu reconheço que talvez fomos um pouco duros, mas tem que entender o contexto. Ela chegou sem avisar, sem referências claras, com uma apresentação que não cumpria com as normas básicas de imagem que manejamos aqui. Imagem, interrompeu André. A imagem é o que define o talento nesta empresa? Sandra hesitou. Não quis dizer isso exatamente, só que... Já disse. Próximo. Márcio pigarreou. Eu sinceramente não sabia quem era. Se soubesse, é claro que teria tratado com mais respeito. Lúcia levantou o olhar pela primeira vez em toda a sala. Então, o respeito só se ganha se alguém é importante, não é? Márcio deu de ombros sem responder. Mais alguém? Perguntou André. Ivan levantou a mão ligeiramente. Olha, eu só segui o tom que já estava na sala. Tudo começou com a Sandra. E a da água foi só uma brincadeira que saiu mal. Não fiz com má intenção. Sandra virou a cabeça imediatamente. Desculpa? Você foi o primeiro a zombar da roupa dela e você a chamou de intrusa. Você pediu para tirarem ela, respondeu Ivan. Vocês dois são responsáveis, disse André sem perder a calma. Não se enganem. Aqui não vai se salvar ninguém jogando a culpa no outro. Rebeca, que até esse momento não havia dito palavra, falou com voz baixa. Eu lamento. De verdade me equivoquei. Por que fez isso? Perguntou André. Porque pensei que era mais uma dessas que vem procurando oportunidade sem saber nada. E porque me esforcei muito para estar onde estou e senti que ela não merecia se sentar no nosso nível. E quem te deu direito de decidir isso? Ninguém. Exato. André parou na frente de Heitor Marques, que continuava calado. Olhou-o fixamente. Você não vai dizer nada. Heitor levantou a vista. Seus olhos tinham algo diferente, algo que parecia estar a ponto de se quebrar. Eu também cresci de baixo, disse finalmente. Minha família não tinha nada. Meu primeiro trabalho foi limpando escritórios. Fui o primeiro a me formar. Me custou tudo. E talvez por isso me tornei duro, porque não queria voltar àquele lugar. André assentiu lentamente. Isso eu entendo. Mas você não foi duro, Heitor. Foi cruel. Justamente com alguém que viveu o que você viveu. E isso é ainda pior, porque não fez por ignorância, fez por medo de se parecer com quem foi. Heitor não respondeu, apenas baixou a cabeça. Lúcia deu um passo à frente. Era a primeira vez que falava desde que tudo começou. Não estou aqui por vingança, disse. Estou aqui porque esta empresa se construiu sobre princípios, porque quando André e eu começamos não tínhamos nada. Nem investidores, nem estrutura, nem ternos bonitos, só trabalho duro. E hoje me encontro com uma equipe que acredita que o valor de uma pessoa está na sua aparência e não no que sabe fazer. Voltou a ficar em silêncio. Ninguém conseguiu sustentar seu olhar. Eu já passei por isso antes, continuou. Por isso vim sozinha, sem dizer a ninguém quem era. Queria saber se esta empresa ainda era digna do esforço que pusemos para construí-la. André tomou a palavra novamente. E agora eu também sei a resposta. Voltou a olhar cada um dos implicados, um por um. Esta empresa tem regras, tem princípios, e vocês, os que estão aqui sentados, os pisotearam. Lúcia voltou ao seu lugar sem dizer mais. André se dirigiu aos presentes. O que vem a seguir não é negociável nem pessoal. É o justo. A tensão ficou mais espessa. Alguns já sabiam o que vinha. André se colocou junto à tela. Seu tom era sereno, mas não restava nenhuma dúvida. A decisão estava tomada. A partir deste momento,
Os seguintes funcionários deixam de fazer parte do Grupo Medina, disse com clareza. Sandra Lozano, Rebeca Fontes, Márcio Rivas, Ivan do Vale e Heitor Marques. Um murmúrio percorreu a sala. As câmeras continuavam ligadas e os investidores que estavam conectados por videochamadas se inclinaram para suas telas atentos. O quê? Disse Sandra, usando a voz pela primeira vez em todo o encontro. Não pode estar falando sério. Completamente sério, respondeu André. E suas palavras estão registradas naquele vídeo igual que suas ações. Não há mais nada para explicar. Eu tenho 20 anos nesta empresa, soltou Márcio. Isso não pode terminar assim. Você zombou de uma das pessoas que ajudou a criar a base tecnológica sobre a qual cobra seus bônus anuais. Sua permanência nesta empresa, sim, pode terminar assim e está acontecendo, respondeu André sem titubear. Foi uma confusão, gritou Ivan. Não sabíamos quem era. Esse é justamente o ponto, disse Lúcia de seu lugar. Não sabiam quem era e por isso acreditaram que podiam esmagar sem consequências. Fizeram porque pensaram que ninguém importante estava olhando e agora todo mundo está vendo, acrescentou André. Apontou uma das telas. Nela se via um canal interno de notícias corporativas que já estava mostrando fragmentos do vídeo que acabavam de reproduzir. Manchetes como diretivos do Grupo Medina enfrentam investigação interna por discriminação apareciam junto aos rostos congelados dos implicados. Sandra se pôs de pé. Isso é uma humilhação pública. Não foi o que você fez ontem na frente de uma câmera e de 4 pessoas que seguiram sua brincadeira? Disse Lúcia sem levantar a voz. Isso é só a consequência. Os seguranças entraram na sala sem fazer ruído. André lhes indicou com um leve gesto quem devia sair. Um por um, os responsáveis foram escoltados para fora. Sandra caminhou com a cabeça erguida, fingindo dignidade, mas seus passos eram desajeitados. Márcio protestava enquanto era guiado para a porta. Vão ouvir dos meus advogados. Seus advogados poderão explicar que isso é completamente legal e, sobretudo, moral, respondeu André, sem olhá-lo. Ivan não dizia nada. Tinha o rosto pálido, sem cor, os lábios apertados. Rebeca chorava em silêncio enquanto recolhia suas coisas. Heitor parou antes de sair e olhou André. Me equivoquei, sei disso. Não tenho desculpas. Não, não tem, respondeu André. Mas se algum dia decidir voltar a ser o homem que foi quando limpava escritórios, talvez possa começar de novo em outro lugar. E Heitor assentiu em silêncio. Quando todos estiveram fora, André se voltou para o resto dos presentes. Isso não se trata só deles, se trata de todos. Esta empresa não pode avançar se seus valores estão só na página web. Aqui não estamos para fingir excelência, estamos para praticá-la. Um dos investidores que estava conectado levantou a voz da tela. Senhor Medina, em nome do Comitê Internacional, queremos agradecer esta ação. O que fez hoje demonstra que o Grupo Medina não só é rentável, mas também ético. Conta com nosso respaldo absoluto. André assentiu. Obrigado. Não é fácil tomar decisões como esta, mas é mais difícil ainda permitir que a cultura da empresa apodreça por dentro. Terminada a reunião, André apagou as telas e caminhou até Lúcia. Todos os olhos continuavam postos neles, mas já não por curiosidade mórbida, e sim por respeito. Te parece que isso foi suficiente? Perguntou ele em voz baixa. Lúcia o olhou um momento antes de responder. Não se trata de se foi suficiente para mim. Se trata de que tenha sido para os próximos. André sorriu apenas. Então foi. Ela assentiu e ambos saíram da sala sem mais palavras. Nos dias seguintes, as consequências foram imediatas. As redes internas do Grupo Medina compartilharam o comunicado oficial da demissão, por faltas graves ao Código de Ética e Respeito Corporativo. As contas dos implicados foram suspensas, os acessos retirados, as fotos eliminadas do site oficial. Mas a coisa não ficou por aí. No LinkedIn, Sandra tentou justificar sua saída com uma publicação que dizia: às vezes o mundo corporativo castiga a exigência com dureza, orgulhosa de manter meus padrões. Mas os comentários não se fizeram esperar.
Pessoas que viram o vídeo vazado começaram a responder com frases como: "Não se chama exigência, se chama abuso", ou "padrões? Os de desprezar outros pela roupa?". Márcio tentou contactar uma empresa concorrente, mas a notícia já havia chegado a todos os círculos empresariais. Seu nome estava manchado. O mesmo aconteceu com Rebeca, que tinha uma oferta pendente em outra empresa. A retiraram na mesma semana. Ivan, cuja família tinha investimentos em várias companhias tecnológicas, foi citado por seu pai, numa reunião privada. Ninguém soube os detalhes, mas dias depois se filtrou que seu sobrenome seria removido dos registros visíveis de seus holdings. Uma forma elegante de dizer que havia sido deserdado publicamente. Heitor, o único que não tentou se justificar, desapareceu do radar. Fechou suas contas, mudou seu número e não voltou a aparecer em nenhum evento do setor. Lúcia, em contrapartida, foi reconhecida num evento privado de desenvolvedores realizado semanas depois na Universidade de São Paulo. Deu uma conferência intitulada "Quando o talento se mede com os olhos fechados". Sua palestra se tornou viral, não pelo que disse, mas por como disse, sem ódio, sem orgulho, só com a verdade. Pausa. Jogo especial para confundir os curiosos. Comentem pastel. É só para deixar os que leem comentários sem ver o vídeo confusos. Continuamos com a história. 6 meses depois, o inverno havia chegado a São Paulo da única forma que podia chegar. Com garoa fina nas manhãs e tardes que já não queimavam. As ruas continuavam cheias de carros, luzes brilhantes e escritórios que não dormiam. Mas numa das esquinas menos transitadas da estação central do metrô, um homem se encontrava sentado contra a parede. Seu casaco era velho, sua barba crescida e seu rosto tinha esse desgaste que não vem do tempo, mas da queda. Entre suas mãos, um pequeno cartão improvisado escrito com marcador. "Por favor, qualquer ajuda é bem-vinda, Márcio Rivas". Já não era o de finanças, nem o do relógio caro, nem o que falava alto na sala de reuniões. Agora, era só mais um rosto entre centenas perdido na cidade. O relógio que tanto gostava de mostrar havia desaparecido há tempo. Havia vendido semanas depois de sua demissão, não por necessidade urgente, mas por frustração, como se desfazer dele fosse apagar o que fez. Não serviu de nada. Ninguém parava para ler seu cartaz. Alguns o ignoravam com a mesma indiferença com que ele ignorou outros. Outros o viam e franziam a testa. Um ou outro transeunte baixava o olhar incomodado. Márcio já não se surpreendia, só estava cansado. Nesse dia em particular, o sol caía oblíquo sobre os prédios. A estação parecia mais vazia que o usual. Uma mulher caminhava em direção oposta à entrada. Sapatos baixos, passo sereno, um casaco azul escuro que se destacava entre os tons cinzas do entorno. O cabelo preso num rabo de cavalo simples. Lúcia Romero. Não trazia seguranças, não usava joias visíveis, mas sua presença era impossível de ignorar. Qualquer pessoa que se cruzava com seu olhar sentia que havia algo especial em sua forma de caminhar. Firme, tranquila, segura. Márcio a reconheceu imediatamente. O primeiro impulso foi baixar o olhar, o segundo, tentar se levantar. Não conseguiu. Suas pernas tremiam, não pelo frio, pela vergonha. Lúcia parou na frente dele, olhou-o alguns segundos sem falar. Em seu rosto não havia zombaria nem pena, só uma calma imperturbável. Márcio levantou a vista lentamente. Seus olhos estavam úmidos, mas não disse nada. Ela meteu a mão no bolso de seu casaco. Tirou uma moeda de R$1. Brilhava. Estava limpa, como recém-tirada do banco. Segurou-a entre seus dedos como se fosse uma joia. Depois se inclinou com suavidade e a colocou na palma aberta de Márcio. Ele a sentiu fria, pesada, como se carregasse uma mensagem. "Obrigado", murmurou apenas audível. Lúcia não respondeu, se incorporou. Deu-lhe uma última olhada, que não era nem de desprezo nem de perdão. Era algo mais profundo, era justiça. Se virou e continuou caminhando. Márcio ficou com a moeda na mão. Não era muito, mas também não era só uma moeda. Era o símbolo do que perdeu e de quem havia decidido nunca se tornar. Ela não precisou gritar.
Não precisou vingança só deixá-lo com seu silêncio. Enquanto isso, no edifício Copacabana, a nova política de contratações do Grupo Medina começava a dar frutos. André havia deixado Lúcia responsável pelo Comitê de Valores Internos. Não tinha um cargo formal, mas todos sabiam que sua palavra contava mais que qualquer título. As entrevistas se faziam com mais respeito. Os filtros já não incluíam aparências. Os escritórios estavam mais tranquilos, mais humanos. Os novos funcionários, ao ver a história que uma vez se tornou viral sobre a mulher que entrou encharcada e saiu vitoriosa, sabiam que as coisas se faziam diferente. Lúcia não deu mais entrevistas, não voltou a falar publicamente do incidente, só continuou trabalhando em silêncio, como sempre. Uma tarde, ao sair do prédio, parou na frente da mesma fonte do saguão onde havia esperado o elevador no dia de sua entrevista. A mesma fonte, o mesmo mármore, a mesma cidade, mas tudo era diferente. Lúcia ficou alguns segundos na frente da fonte do saguão, observando como a água descia em fios finos desde a escultura de cristal. O som era o mesmo daquela manhã em que entrou com sua pasta, os sapatos gastos e a esperança intacta, mas desta vez não estava esperando que a deixassem subir. Desta vez ela havia chegado. As pessoas passavam junto a ela sem se deter. Alguns funcionários a cumprimentavam com um leve gesto da cabeça. Outros só a olhavam com respeito genuíno. Ninguém fingia, ninguém simulava simpatia. Àquela altura, todos sabiam quem era Lúcia Romero e o que representava. Não porque fosse a esposa do fundador, mas porque havia demonstrado ser a verdadeira coluna vertebral de tudo o que significava o Grupo Medina. Não com discursos, mas com fatos. Não com poder, mas com dignidade. Caminhou até o elevador e subiu ao andar 70. No escritório de André, encontrou sua mesa limpa, com só uma planta num canto e um porta-retratos com uma foto antiga. Eles dois, muito mais jovens, sentados na frente de um computador velho numa cafeteria de bairro, rindo como se o mundo não tivesse limites. Sorriu com nostalgia. Esse era o início de tudo. Sentou-se na frente da janela, olhando como o sol começava a cair atrás das torres distantes. O céu se tingia de tons alaranjados e violeta. Naquele momento, não pensava nos que a humilharam. Pensava em todas as pessoas que, como ela, haviam sido descartadas sem ser vistas, em todos os talentos invisíveis, em todas as mentes subestimadas. Pensava na mulher que chorava no banheiro naquele dia, e em quantas mais, como ela, haviam atravessado aquele saguão, se sentindo menos. Pensava em tudo o que restava por mudar. Uma notificação soou em seu telefone. Era um e-mail de agradecimento de uma nova contratada. Uma jovem que havia sido selecionada dias antes, após uma entrevista diferente, mais humana, mais justa. Lúcia o leu com um sorriso e depois apagou a tela. Não precisava de mais por esse dia. Se levantou, fechou a porta do escritório e desceu pelas escadas, aproveitando o silêncio. No térreo, ao passar pela recepção, notou que uma mulher jovem esperava nervosa. Levava uma pasta entre as mãos e roupa simples, mas limpa. Lúcia se aproximou com um sorriso. Primeira vez? Sim, respondeu a moça com timidez. Te desejo muita sorte. Obrigada. A senhora também tem entrevista? Lúcia a olhou com ternura. Tive uma há tempo. Foi difícil, mas tudo mudou depois. A moça assentiu sem entender de tudo, mas agradecida. Lúcia atravessou a saída e deixou que o ar fresco a envolvesse. São Paulo continuava viva a toda velocidade, mas ela caminhava em seu próprio ritmo, sem pressa, sem medo. Naquela noite, enquanto o mundo seguia seu curso, muitos ficaram pensando no que haviam visto nas redes, o que haviam lido em artigos e reportagens sobre aquele caso insólito no Grupo Medina. Alguns esqueceram, outros lembraram sempre. E para os que alguma vez se sentiram pequenos, julgados ou desprezados por não ter o traje perfeito, por não ter o sobrenome correto ou por não falar com as palavras que outros esperavam, a história de Lúcia foi uma chama acesa, porque nem todos os heróis gritam. Alguns só caminham encharcados por um saguão com a cabeça erguida e a dignidade intacta. E às vezes, essa é a maior vitória.
Se esta história tocou seu coração, te convidamos a dar like no vídeo, se inscrever no canal e nos deixar um comentário contando seu nome e de que lugar nos escuta. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mais histórias como esta, que não só entretêm, mas também deixam uma reflexão para todos. Obrigado por nos assistir. Nos vemos na próxima história.